Bom dia, queridos, graças e paz, mais uma vez. Eu quero deixar aqui a palavra que foi falada hoje na nossa oração pela manhã. Uma palavra poderosa acerca da oração. A oração, que transforma a nossa vida. A oração que no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Eu quero deixar alguns pontos importantes para nós entendermos por que nós oramos pela madrugada. Por que nós oramos e decidimos, nesse horário, orar pela madrugada. A Bíblia fala que o rei Salomão inaugurou o templo dele. E a Bíblia diz que Deus derramou a sua presença naquele lugar. De tal maneira que eles celebraram 7 dias, festas e sacrifícios diante de Deus. E depois de terem feito a festa, depois de terem celebrado tudo aquilo, Deus ainda em oração, Salomão ainda em oração, ouviu. E Deus falou ao coração de Salomão e disse, no versículo 14, ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro ponto. A oração, ela é alimento para a nossa alma. A oração, ela vem, é um momento em que você resolve buscar a presença de Deus. Às vezes nós imaginamos que nosso conhecimento, que a nossa sabedoria, ela seja tão grandiosa que resolve os problemas. Não resolve. A Bíblia diz que nós precisamos reconhecer a nossa pequenez. Como eu, como você, nós pequenos diante de Deus. E a Bíblia diz que eu preciso me humilhar diante de Deus reconhecendo isso. Não é que Deus seja aquele Deus casto que queira nos humilhar. Faz isso, faz aquilo. Não, não é isso não. Deus que eu reconheça a minha necessidade dele. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Deus soprou em nossas narinas o fôlego da vida. Então eu quero que você entenda a nossa dependência, a nossa necessidade de Deus. E ele fala, ele menciona, Deus menciona algo interessante. E ele diz, olha, se arrepender dos seus maus caminhos, isso significa que o homem é tendencioso em andar em caminhos errados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer a sua necessidade de Deus, me buscar, chamar, atrair a presença de Deus para dentro da sua casa, lembre-se, isso vai acontecer. Isso vai mudar toda a história da sua família. E ele disse, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Deus promete ouvir a tua voz. Ah, mas ele já sabe, ele é Deus, ele sabe tudo. Sabe, mas ele quer ouvir da tua boca. Senhor, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. E ele promete a pecados. Ele não abençoa pecados. Pelo contrário, eu sou pecador, você é pecador, mas se eu me arrependo dos meus maus caminhos, daquilo que eu estava errado, então Deus promete perdoar os meus pecados e resolver e sarar a minha terra, resolver as minhas questões, trazer de volta para Ele.
No livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, ele repete a mesma coisa. Deus repete a mesma coisa quando ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Viu? E ele promete ainda: serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Então, quando você decide no seu coração, chamar Deus para dentro da sua casa, buscar a sua presença, pedir perdão dos seus pecados, Deus promete sarar a tua terra. Deus promete resolver as questões difíceis de dentro da tua casa. É o marido que saiu de casa, é o filho que está rebelde dentro de casa, é um problema de saúde, é um problema financeiro, umas dificuldades que chegam na tua casa, na tua vida. Deus promete fazer a mudança, sarar a tua terra. Então isso, meu querido, lá no Jeremias ele diz que quando eu busco de todo o meu coração, ele promete: serei achado de vós e mudarei a sua sorte. É Deus que muda a sorte. É Deus que muda a sorte. As pessoas andam em busca de riqueza, de resolver problemas financeiros, buscam batendo em portas erradas. Mas quem pode mudar a sorte? Só Deus. Só Deus pode mudar a sorte. E quando eu decido chamar a presença de Deus para dentro da minha casa, eu preciso crer, eu preciso confiar. Entende? Eu preciso confiar. No livro de Marcos 11, 23, você vai encontrar a história. Quando Jesus disse: olha, se vocês pedirem, se vocês confiarem, né? E se vocês tiverem fé, vai falar isso no livro de Marcos. Olha lá o que diz no capítulo, no versículo 23, ele diz assim: vos afirmo, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, quando nós oramos a Deus, quando nós nos levantamos pela madrugada e colocamos as pessoas que são alvos das nossas intercessões, nós cremos que Deus está estendendo a sua mão, cremos que Deus está indo lá tocar aquelas pessoas, cremos que o Senhor está mudando aquela sorte, cremos que o Senhor está sarando aquela terra, acreditamos no sobrenatural de Deus. Então, ingrediente para Deus ouvir a nossa voz: primeiro, se humilhar. Depois, buscar de todo o coração. Depois, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos tortos. Deus promete sarar a nossa terra. Deus promete mudar a tua sorte, mudar a minha sorte. Deus promete isso, e se Ele promete, eu confio em Deus. Eu acredito no Senhor. Eu já vivi milagres na minha vida, na minha casa, na minha família, milagres. Milagres. Extraordinário. Cura. Extraordinários na minha casa. Então eu confio plenamente no meu Deus. E Ele diz assim, ó, lá no livro de João, no livro de João, no capítulo 15, no versículo 7, ele diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha, entenda bem essa passagem. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedireis o que quiseres e vos será feito. Então o nosso pedido, aquilo que tem afligido o nosso coração,
tem que estar alinhado com a palavra. Eu preciso estar em Jesus. Eu preciso estar em Jesus e a sua palavra precisa estar em mim para que o meu pedido seja aceito. Para que o meu pedido seja resolvido. Então, queridos, Deus tem interesse sim. Deus deseja sim. No coração de Deus, Ele só tem para nós planos de paz e não de mal. Então acredite nessa palavra e por isso nós nos levantamos toda madrugada para fazermos intercessão por cada um de vocês. E que essa palavra venha ficar no coração de vocês. Que você possa refletir nessa palavra. O último ponto foi: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, teus pedidos estejam alinhados com Deus, com a promessa, com a palavra de Deus. Amém? Então, que você seja abençoado nessa quarta-feira, que Deus te dê uma quarta-feira cheia da sua presença, cheia da sua graça, e que você possa compartilhar aquilo que você ouviu hoje, e que você possa, durante todo o dia de hoje, meditar nessas palavras, tá? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então peçam o que quiserem e vos será feito. Primeiro, João 15:7 está essa palavra, tá bom? Não esqueça, amanhã nós estaremos novamente no mesmo horário, 5 da manhã, trazendo esse momento de intercessão, o clamor na madrugada, para você orar conosco, permanecer conosco em oração. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você e que o Senhor tenha misericórdia de você. Bom dia. Fica na paz, em nome de Jesus.